A neblina desliza pelas montanhas, enquanto o som distante de um sino ecoa por entre as cerejeiras em flor. Samurais caminham com passos silenciosos, vestindo armaduras que brilham sob a luz suave da manhã. É o Japão feudal. Lutas silenciosas e uma beleza que resiste ao tempo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de histórias relaxantes. Hoje, você será guiado por templos escondidos, castelos imponentes e vilarejos esquecidos pelo tempo. Se você gosta de aprender enquanto relaxa, aproveite este momento para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Seu apoio é essencial para que essas histórias continuem chegando até você. Agora, respire fundo. Encontre seu lugar de conforto. E se quiser, feche os olhos. Vamos falar sobre samurais e shoguns, monges e artistas, poemas ao vento, kanjis, a vida nas aldeias, o caminho do Bushido, a influência do Zen e os conflitos que moldaram séculos de história japonesa. Permita que essa jornada embale seus pensamentos e que o som dessa narrativa te leve para dentro do Japão, onde cada silêncio carrega uma história e cada história um tempo de paz. Adentramos agora um período épico na história do Sol Nascente, uma era que se estendeu por séculos, do final do século XII ao XIX. O Japão feudal, um tempo de profundas e inesquecíveis transformações sociais, políticas e culturais. Imagine, uma terra onde a espada não era apenas uma arma, mas um símbolo de status, de dever, de vida e morte. Uma sociedade moldada por uma hierarquia militar tão rígida quanto o aço forjado no crisol, e regida por um código de honra que se tornaria lendário, inabalável frente aos desafios. Neste cenário de poder e disciplina, vimos a ascensão imparável de uma nova classe dominante, os venerados samurais. Guerreiros cujo nome ecoa através dos tempos, a própria espinha dorsal desta sociedade feudal. Acima deles, não era o imperador em Kyoto quem detinha as rédeas do poder, mas sim os shoguns, generais militares que na prática governavam a nação com mão de ferro. O imperador mantinha sua corte, sua reverência, mas seu papel tornara-se mais cerimonial, um símbolo unificador talvez, mas desprovido da autoridade governamental efetiva. Assim se configurava a rígida estrutura social e política. Samurais no topo, shoguns como governantes de fato e o imperador como figura simbólica. Esta era de samurais e shoguns não nasceu da noite para o dia, não é mesmo? Sua gênese está em mudanças profundas, em conflitos que redesenharam o mapa do poder no Japão antigo. Uma nova ordem estava a caminho, uma transformação que mudaria para sempre o destino desta ilha-nação. O crepúsculo do período Han, uma era de aparente refinamento cultural, mas que sob a superfície via as engrenagens do poder imperial emperrarem. A autoridade antes emanada de Kyoto, da Corte Imperial, começou a esparcer lentamente. Uma descentralização insidiosa cedia espaço à emergência de forças locais, longe do controle central. Nas vastas províncias, distantes do glamour da capital, surgiam poderosos clãs militares, famílias guerreiras, com terras e exércitos próprios, forjando sua influência e riqueza à medida que a corte imperial se tornava mais cerimonial e menos eficaz na administração do país. Foi nesse cenário de poder difuso que a rivalidade entre duas das mais formidáveis famílias guerreiras atingiu seu ponto de ebulição. Os orgulhosos Taira e os resilientes Minamoto, dois gigantes se preparando para um embate pelo domínio do Japão. O confronto era inevitável. A terra tremeu sob o peso da Guerra Genpei, uma luta fratricida que consumiu o arquipélago por 5 longos anos. De 1180 a 1185, batalhas épicas foram travadas em terra e mar, com samurais leais a seus senhores, demonstrando coragem e ferocidade. Inauditas, o destino da nação pairava na balança, e a balança pendeu para o lado dos Minamoto, liderados pela figura implacável de Minamoto no Yoritomo. Sua vitória na Guerra Genpei não foi apenas o triunfo de um clã, mas o alvorecer de uma nova ordem. Com a espada e a estratégia, Yoritomo não restaurou a autoridade imperial. Não, ele a suplantou. Em 1192, um marco na história japonesa, ele estabeleceu o Shogunato Kamakura, o primeiro governo militar centralizado que governaria o Japão por séculos vindouros. Ele se declarou Seitai Shogun, o grande general pacificador dos bárbaros.
Um título que ressoava com a autoridade e a promessa de estabilidade através da força. O centro do poder deixou Kyoto. Moveu-se para Kamakura, uma cidade estratégica na costa leste, longe da antiga corte, embora o imperador mantivesse seu trono e seu papel espiritual em Kyoto. O controle administrativo, militar e político efetivo estava agora nas mãos do shogun, nas mãos da classe guerreira que se tornaria a espinha dorsal dessa nova era feudal no Japão. No final do período Han, os alicerces do antigo poder imperial, centralizado em Kyoto, começaram a ruir. O governo da corte, outrora forte, tornava-se cada vez mais distante das realidades das vastas províncias do Japão, imerso em intrigas palacianas e refinamentos culturais, negligenciando a segurança e a administração territorial. A capital florescia em arte e poesia. As terras distantes clamavam por ordem e proteção, senhores de terras e famílias influentes. Muitos deles com origens modestas, mas dotados de astúcia e força, começaram a acumular poder localmente. Eles recrutavam e treinavam seus próprios seguidores armados, garantindo a segurança de suas propriedades e a cobrança de impostos, funções que o governo central já não podia ou não queria cumprir efetivamente. Essa crescente autonomia transformou esses senhores locais em verdadeiros potentados regionais. Eles não eram mais meros administradores nomeados pela corte, mas líderes militares e econômicos com lealdade primária aos seus próprios clãs e territórios. O poder estava escorrendo para longe de Kyoto, pulverizando-se pelas províncias, onde a força e a habilidade marcial se tornavam as novas moedas de influência. Entre essas famílias emergentes, duas se destacariam com fervor implacável: os Taira e os Minamoto, originários de ramos laterais da família imperial, mas solidamente enraizados nas províncias, com vastas redes de apoio militar. Eles representavam o ápice dessa nova ordem descentralizada. Suas rivalidades e ambições cresciam em paralelo com seu poder, preparando o terreno para um inevitável confronto que decidiria o futuro do Japão. A fraqueza imperial não criou um vácuo total, mas sim um espaço onde a força militar se tornava o árbitro final do destino. Os samurais, esses guerreiros ligados a esses clãs emergentes, não eram mais simples guardas, mas a espinha dorsal do novo poder regional. Sua lealdade não era ao imperador distante, mas ao senhor que garantia sua subsistência e honra no campo de batalha. A era da primazia militar estava amanhecendo, forjada na descentralização e no aço das lâminas guerreiras. O final do período Han, uma era onde o brilho da corte imperial começava a esmaecer. O poder outrora centralizado agora se dispersava pelas províncias, e neste vácuo emergiam com força avassaladora os clãs militares. Duas forças titânicas se ergueram sobre as demais: os imponentes Taira e os aguerridos Minamoto, Ancestry, predestinados a um confronto que mudaria para sempre o destino da nação. Do 1185, a Terra do Sol Nascente tremeu sob o peso da Guerra Genpei, um conflito sangrento, uma luta épica pela supremacia. Cidades queimaram, campos de batalha foram tingidos de vermelho. Guerreiros de ambos os lados demonstraram uma coragem de tirar o fôlego. Samurais leais a seus senhores se enfrentaram em duelos mortais. Esta não era apenas uma disputa por terras ou influência, era uma batalha pela alma do Japão. Quem governaria? A corte imperial enfraquecida ou a nova força ascendente dos guerreiros? A maré virou, lentamente, mas implacavelmente. Os Minamoto, liderados pelo astuto Minamoto no Yoritomo, ganharam vantagem. A vitória decisiva se aproximava. Era um passo em direção a um novo amanhecer ou a uma ruína completa. E então, o clímax. A supremacia Minamoto se concretizou com a vitória final. Os Taira foram derrotados, seu poder esmagado. A vitória de Yoritomo não foi apenas o triunfo de um clã sobre outro, foi o ponto de inflexão, o marco indelével, que encerrou uma era e deu início a outra completamente nova. O poder de fato não residiria mais em Kyoto, a capital imperial, outrora o centro do universo japonês, veria
veria sua influência diminuir drasticamente em assuntos de Estado. A ascendência militar era inegável. A ascensão de Yoritomo ao topo do poder estava garantida. Um novo capítulo na história do Japão seria escrito. Um capítulo dominado pela força dos samurais. Das cinzas dessa luta brutal, emergiu o clã Minamoto, triunfante, sob a liderança astuta e implacável de Minamoto no Yoritomo. Esta não foi uma simples troca de poder imperial, ou não. Foi o alvorecer de uma era radicalmente nova, uma era moldada pela força militar e a ascensão do guerreiro. No ano de 1192, Yoritomo não se contentou em governar à sombra do imperador. Ele agiu com audácia, estabelecendo algo inédito, o primeiro shogunato da história japonesa, o shogunato Kamakura. Ele reivindicou para si o título supremo de Seitai Shogun, o grande general pacificador dos bárbaros, um título que selava sua autoridade militar absoluta sobre a nação. E numa jogada de mestre que simbolizava a mudança sísmica, Yoritomo transferiu o centro nevrálgico do poder político, longe da refinada e antiga capital imperial de Kyoto. O poder agora residia firmemente em Kamakura, uma cidade escolhida por sua posição estratégica e seu caráter essencialmente militar. Essa transferência não foi apenas geográfica, mas ideológica, marcava a ascensão definitiva da classe guerreira ao topo da pirâmide social e política. Para cimentar o domínio do shogunato sobre cada recanto do Japão, Yoritomo implementou um sistema administrativo militar sem precedentes. Nomeou shugo, governadores militares, para supervisionar as províncias, Ijite, administradores de propriedades para gerenciar as terras, garantir a ordem e, crucialmente, coletar os tributos. Este sistema de controle militar e administrativo teceu uma rede que prendia a nação ao shogun e quem formava a espinha dorsal inabalável desse novo regime. Os samurais, é claro. A classe guerreira se tornou a base de sustentação do shogunato, sua lealdade e força sendo a garantia da nova ordem. Suas vidas eram regidas por um código estrito e venerado, o Bushido, o caminho do guerreiro. Este código não era um conjunto de regras, era uma filosofia de vida exigindo lealdade incondicional ao seu senhor, uma disciplina férrea em todos os aspectos. A honra era mais preciosa que a própria vida, e a retidão moral um imperativo absoluto. O Bushido incutia uma coragem que enfrentava a morte sem hesitação, e em face da desonra ou do fracasso, oferecia um caminho final de redenção, o seppuku, a morte honrosa, a fundação econômica sobre a qual repousava este poderoso shogunato Kamakura permanecia, ironicamente, simples e vital, predominantemente agrária, centrada na cultura essencial do arroz. O arroz não era apenas alimento, era a moeda do reino, a base sobre a qual se erguia o sistema tributário que financiava o shogunato e sustentava a vida dos samurais. Assim começou a era do shogunato, um período que transformaria o Japão para sempre. Após a poeira da guerra, Genpei assenta-se, Minamoto no Yoritomo, o vencedor, não buscou apenas um lugar na corte imperial. Ele forjou um novo caminho para o Japão. Em 1192, ele se declarou Seitai Shogun, o grande general pacificador dos bárbaros, um título que ecoava a autoridade militar suprema, mas Yoritomo fez mais do que apenas reivindicar. Um título, ele transferiu o centro do poder político para uma cidade distante de Kyoto, para Kamakura, longe da influência direta da corte imperial, que permaneceu na antiga capital, mas com um papel cada vez mais cerimonial. Sob o shogunato Kamakura, um sistema de controle militar sobre as terras e a população foi meticulosamente implementado, através dos shugo, ou governadores provinciais, e dos gichi, os administradores de propriedades. Esta rede assegurou a lealdade e a extração de recursos em todo o arquipélago. E no cerne deste novo poder estava a classe guerreira. Os samurais, eles não eram mais meros servos de clãs nobres, tornaram-se a base, a fundação deste shogunato, vivendo e morrendo sob um código rigoroso, o Bushido, o caminho do guerreiro. O Bushido ditava a vida dos samurais, enfatizava a lealdade inquebrantável ao seu senhor, a disciplina em todas as ações, a honra como o bem mais precioso, a retidão em julgamento e ação, e a coragem diante da morte, a morte honrosa sem necessidade.
sério pelo ritual do seppuku. Era um código que moldava não apenas guerreiros, mas uma forma de ser. Enquanto isso, a economia do Japão Kamakura permanecia firmemente enraizada na terra, predominantemente agrária. O arroz era a vida, a cultura principal que alimentava a nação, e Khrushchev sustentava o shogunato através de um sistema tributário baseado na produção de arroz. Mas o poder do shogunato foi posto à prova definitiva em 1274 e novamente em 1281, quando as vastas frotas do Império Mongol de Kublai Khan lançaram-se contra as costas japonesas. Uma invasão de proporções aterrorizantes. A resistência samurai foi heróica, uma defesa desesperada nas praias e fortificações. Mas a verdadeira salvação veio dos céus. As lendárias tempestades, os kamikaze, ventos divinos que pulverizaram as frotas invasoras 2 vezes. Uma intervenção vista como prova da proteção divina do Japão. A vitória foi celebrada, mas a custo altíssimo. As guerras esgotaram os recursos do shogunato e, crucialmente, ele falhou em recompensar adequadamente os samurais que lutaram e sacrificaram tanto. Esta incapacidade de distribuição justa das recompensas de guerra começou a corroer a lealdade, plantando as sementes da desestabilização interna, um processo lento, mas imparável, que levaria à eventual ruína deste primeiro grande governo samurai, e a sua queda em 1333, abrindo caminho para um breve e tumultuado interregno imperial antes da ascensão de novas forças. Uma era de transformação e conflito se desdobraria, com a poeira assentada após a vitória esmagadora. Minamoto no Yoritomo Ergusei, não apenas como vencedor militar, mas como o arquiteto de uma nova ordem para o Japão. O ano era 1192, um marco indelével na história da nação insular. Foi neste ano crucial que Yoritomo tomou a decisão audaciosa, que redefiniria a paisagem política para séculos vindouros. Ele estabeleceu o primeiro shogunato, uma forma de governo que colocaria o poder de fato nas mãos da classe guerreira, onde residiria este novo poder supremo. Longe da corte imperial em Kyoto, tradicional centro de cultura e autoridade, Yoritomo escolheu Kamakura, uma cidade estrategicamente posicionada longe das intrigas da corte e próxima a seus centros de poder militar. A transferência do centro político para Kamakura não foi meramente um ato geográfico, foi uma declaração inequívoca. O poder agora emanava de um quartel-general militar, de uma cidade construída sobre a força das armas e a lealdade dos vassalos samurais. E para selar sua posição como o líder incontestável desta nova era, Yoritomo se autoproclamou Seiichi Shogun, o grande general pacificador dos bárbaros. Este título, originalmente associado a campanhas militares contra tribos fronteiriças, foi transformado em sinônimo de ditador militar supremo, embora o imperador continuasse a residir em Kyoto, mantendo seu papel cerimonial e simbólico. A autoridade executiva, a capacidade de governar e comandar, agora pertencia ao shogun em Kamakura. Sob o comando de Yoritomo, a estrutura do shogunato começou a tomar forma. Ele implementou o sistema de shugo, governadores militares designados para cada província, e jichi, administradores de propriedades rurais. Esses oficiais, leais ao shogun, garantiam o controle militar efetivo sobre as vastas terras e a população do Japão, solidificando o domínio do shogunato sobre o território. A base do poder em Kamakura estava sendo firmemente estabelecida, apoiada por esta rede de controle militar e administrativo espalhada pelo país. Era o amanhecer da era do governo samurai, com Yoritomo e Kamakura no seu epicentro. Uma mudança sísmica que alterou para sempre o curso da história japonesa. Com o alvorecer do shogunato Kamakura, após a decisiva vitória Minamoto, uma nova arquitetura de poder tornou-se imperativa. O Japão, fragmentado por clãs em ascensão e a descentralização imperial, necessitava de um sistema que pudesse estender a autoridade do shogun por todo o arquipélago, solidificando o controle militar sobre vastas terras e a população. Nelas residente, Minamoto no Yoritomo, o primeiro Sei Taishogun, compreendeu essa necessidade com
com uma clareza implacável. Ele precisava de olhos e braços leais em cada província, em cada domínio. Assim, nasceu e foi implementado o engenhoso sistema de Shugo-jit, duas posições cruciais que se tornaram os pilares da administração Kamakura. Os Shugo, nomeados como governadores provinciais, eram guerreiros de confiança do Shogun. Eles representavam a autoridade militar máxima em suas províncias. Sua função principal era manter a ordem, garantir a segurança local e, crucialmente, supervisionar os vassalos do shogunato na região. Eram a linha de frente do controle militar do Kamakura, assegurando que a vontade do shogun fosse sentida e respeitada longe da capital. Complementando o papel dos Shugo estavam os Jit. Esses administradores de propriedades atuavam em um nível mais local, gerindo os domínios e terras. Eram responsáveis pela coleta de impostos, pela manutenção da ordem dentro de suas propriedades e pela supervisão direta dos camponeses e recursos. Os Git podiam ser samurais locais que juravam lealdade ao shogun, ou mesmo indicados diretamente por Kamakura. Sua presença capilar em inúmeros domínios garantia que o controle do shogunato não se limitasse apenas ao nível provincial, mas se infiltrasse na estrutura social e econômica mais básica do Japão feudal. Essa dupla estrutura de Shugo e Jit formou uma teia de poder que ligava o shogun em Kamakura diretamente aos cantos mais remotos do país. Era um sistema fundamental para a consolidação da autoridade do primeiro shogunato, permitindo que Kamakura exercesse influência e controle sobre senhores de terras e guerreiros por todo o território, solidificando o domínio militar sobre as terras e a vida de milhões. Essa implementação não foi apenas uma reforma administrativa, foi um ato de redefinição do poder no Japão, um passo gigantesco na transição para a era do domínio samurai, e foi através desses cargos que o shogunato garantiu sua ascendência por séculos. A era militar que emergia das províncias alcançou seu zênite. A vitória de Minamoto, não no Yoritomo, não apenas reconfigurou o poder político, marcou o triunfo definitivo da classe guerreira. Os samurais, eles não eram mais meros protetores de terras distantes ou mercenários a serviço da corte imperial. Sob o shogunato Kamakura, estabelecido firmemente em 1192, a ascensão dos samurais tornou-se oficial. Eles se tornaram a espinha dorsal, a própria base de sustentação deste novo governo militar. O poder se deslocou das cortes refinadas de Kyoto para o comando resoluto dos guerreiros em Kamakura. Essa proeminência não veio sem sacrifícios ou sem um código rigoroso que moldava cada aspecto de suas vidas. Este era o Bushida, o caminho do guerreiro. Mais do que um conjunto de regras, era uma filosofia de vida, um juramento silencioso de lealdade inabalável, acima do tudo. Lealdade ao seu senhor, ao shogun. A disciplina era férrea, essencial para manter a ordem interna e a prontidão para a batalha. A honra, um bem mais precioso que a própria vida. Defendê-la era um dever absoluto. E a retidão, uma bússola moral para guiar suas ações em um mundo muitas vezes brutal. A coragem não era apenas a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, mesmo diante do perigo mortal. O Bushido incutia uma aceitação notável da morte, não como um fim trágico, mas como um potencial caminho para a honra eterna. A prática do seppuku, o ritual de morte honrosa, ilustra a profundidade desse compromisso. Preferiu uma morte autoimposta com dignidade a viver na desonra. Esse código, esses valores, transformaram os samurais de guerreiros hábeis em uma classe dominante, uma elite militar cuja existência era intrinsecamente ligada ao destino do shogunato. Eles eram os administradores, os fiscais, os defensores, a força motriz por trás do poder do shogun, sustentando a estrutura feudal que agora governava o Japão. Sua ascensão não foi acidental, foi a consequência lógica de um sistema que agora valorizava a força militar e a lealdade disciplinada acima de tudo. Eles eram o coração pulsante do Kamakura Bakufu, prontos para servir e morrer pelo seu senhor e pelo caminho que escolheram. E assim, forjada na dura realidade de um
um Japão cada vez mais militarizado, emergiu a classe guerreira, a espinha dorsal deste novo poder, os samurais. Homens cujo propósito de vida se cristalizava em um código, uma filosofia de existência, o Bushido. O caminho do guerreiro não era apenas um conjunto de regras, mas a própria essência de sua identidade, o alicerce sobre o qual construíam suas vidas e definiam seus destinos. Um caminho que separava o guerreiro do simples mortal. Este código, o Bushido, era a bússola, moral e prática para aqueles que portavam a espada. Enfatizava princípios que ressoam através dos séculos, princípios duros, exigentes, mas que garantiam a ordem e a força da elite militar. Lealdade. A lealdade era o pilar, mestre, uma devoção inabalável ao seu senhor Ieyasu Jimeu e, em última instância, ao Shogun. Uma fidelidade que superava laços familiares, bens materiais e até mesmo a própria vida. Era a Korakyu. Mantinha unida a estrutura feudal. Sem essa lealdade, o poder militar se esfacelaria. Ao lado da lealdade, marchava a disciplina implacável sobre si mesmo, o controle total sobre as emoções, sobre o medo, sobre a dor. O treinamento constante, a busca pela perfeição técnica e mental. Uma disciplina que se refletia não apenas no campo de batalha, mas em cada gesto, em cada palavra, em cada momento da vida. A disciplina era a ferramenta que forjava a vontade do guerreiro em aço, que o tornava um instrumento preciso e confiável nas mãos de seu líder. E a honra. A honra era um tesouro inestimável, mais valiosa que qualquer riqueza, mais preciosa que a própria existência terrena. O samurai vivia e morria pela sua honra. Uma mancha na honra era uma ferida mortal para a alma. Era preciso defendê-la a todo custo, com cada fibra do ser. A reputação imaculada era o maior orgulho de um guerreiro. A retidão, a justiça. O Bushido também exigia uma busca pela correção moral. Agir com justiça, defender o que era certo, mesmo em um mundo muitas vezes injusto e brutal. Era o contrapeso à pura força bruta, uma tentativa de trazer um senso de ordem moral ao caos potencial. E a coragem para enfrentar o perigo sem hesitação, para marchar para a batalha, sabendo que a morte espreitava, para defender seus ideais e seu senhor contra qualquer adversário. A coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, o espírito inquebrantável diante da adversidade. Finalmente, se confrontava a própria mortalidade, ensinava que a morte honrosa era preferível a uma vida de desonra ou vergonha, e a expressão máxima dessa crença era o seppuku, o ato ritualístico de tirar a própria vida para preservar a honra, para expiar uma falha grave ou para seguir o Senhor na morte. Uma escolha extrema, terrível aos olhos modernos, mas que, dentro da lógica implacável do Bushido, representava a derradeira afirmação da vontade e da dignidade do guerreiro, a aceitação final do caminho escolhido, o sacrifício supremo. No altar da honra e da lealdade, este era o Bushido, o caminho que moldou a alma do samurai, e com eles, o destino do Japão feudal. Do Japão feudal emerge um código tão rígido quanto as armaduras de seus guerreiros. O Bushido, ou o caminho do guerreiro, não era apenas um conjunto de regras, mas a própria alma da classe samurai, a espinha dorsal do shogunato que moldava a terra. Esse código antigo era a forja onde a honra era temperada e a disciplina moldada em aço puro. No cerne do Bushido, 4 pilares sustentavam o samurai em sua jornada pela vida e pela morte. A lealdade, inabalável, como as montanhas do Japão, era talvez a mais sagrada das virtudes. Lealdade ao seu senhor, ao seu clã, ao shogun, mesmo à custa da própria vida. Era um vínculo mais forte que o sangue, um juramento gravado na alma, essencial para a estrutura militar e social que mantinha o poder nas mãos da classe guerreira. Como poderiam os shoguns governar, ou os daimyos controlar suas terras, sem a absoluta fidelidade de seus samurais escolhidos? A disciplina forjava o corpo e a mente do guerreiro incansável, não apenas a disciplina no treinamento rigoroso, nas artes da espada e do arco,
mas a disciplina sobre si mesmo. O controle das emoções, a paciência na espera, a calma no olho da tempestade do combate. Era a disciplina que permitia ao samurai executar ordens sem hesitação, manter a formação sob fogo e enfrentar o medo com um semblante de aço. Essencial para a base militar que sustentava o shogunato, para a capacidade de defender a terra contra invasores ou manter a ordem interna. A honra era o próprio ar que o samurai respirava. Mais valiosa que a vida, a honra era conquistada através de atos de coragem, retidão e lealdade inabalável. Era protegida a todo custo, pois sua perda significava a ruína não apenas do indivíduo, mas de sua família e clã. Um samurai sem honra era pior que um camponês sem terra. Era uma mancha a ser lavada apenas com o mais alto sacrifício. Era essa busca incessante pela honra que impulsionava os guerreiros a feitos de bravura lendária no campo de batalha. Um espetáculo de determinação e glória. E a retidão, a capacidade de discernir o certo do errado, de agir com justiça e integridade, mesmo diante da adversidade. O samurai não era apenas um executor, mas um guardião da ordem e da moralidade. Dentro de sua própria esfera de influência, agir com retidão significava cumprir deveres com probidade, ser justo com aqueles sob seu comando e defender os princípios do Bushido sem desvio. Juntamente com a coragem mencionada no código, esses pilares formavam o ideal do guerreiro perfeito, implacável em batalha, mas justo e honrado na vida. E se a honra fosse irremediavelmente perdida, ou se o cumprimento do dever assim exigisse, a morte honrosa, através do seppuku, era o caminho final, um ato de suprema vontade para reafirmar o código e lavar a mácula, o cerne da existência. Samurai, profundamente entrelaçado à era do shogunato Kamakura, vibrava com os preceitos exigentes do Bushido. Não era apenas um conjunto de regras, mas a própria alma do guerreiro, o irrefutável caminho do guerreiro. Est Código de Leneva. Seu propósito moldava suas ações, forjando uma identidade singular no coração do Japão feudal. Dentro dessa disciplina rigorosa, virtudes essenciais eram elevadas acima de qualquer outra coisa. A lealdade inabalável ao Senhor que serviam, a disciplina férrea que regia cada aspecto de suas vidas, a honra que para eles possuía um valor superior à própria existência, a retidão moral que ditava suas escolhas e a coragem indomável diante de qualquer adversidade. Estes eram os pilares que sustentavam o peso da vida samurai, definindo quem eles eram e como deveriam conduzir-se. Mas o Bushido, conforme nos revela a fonte, estendia-se para além da própria vida, contemplando um aspecto final e supremo. Ele reconhecia a inevitabilidade e, crucialmente, a possibilidade da necessidade da morte. Contudo, essa não seria uma morte qualquer, um fim sem sentido ou propósito. O código prescrevia um caminho para a morte honrosa. Sim, a morte poderia, em certas circunstâncias extremas, tornar-se a derradeira manifestação de lealdade, o ponto mais alto da honra preservada, o testemunho final de uma coragem inquebrantável. E para que essa passagem fosse digna, para que espelhasse a integridade do guerreiro que vivia sob o Bushido, havia uma forma específica contemplada no código, o seppuku. Esta era a ação final, o ato derradeiro previsto pelo caminho do guerreiro, a ser executado se necessário. A fonte nos indica que o Seiko de Bushido considerava que, em situações específicas, onde a honra fosse irremediavelmente comprometida, onde uma falha fosse considerada imperdoável, ou quando o sacrifício do próprio ser fosse o único meio de sustentar a lealdade ou a retidão que o código demandava. A morte através do seppuku deixava de ser uma opção e tornava-se um dever solene. Era o controle absoluto sobre o próprio fim, uma poderosa declaração de recusa em permitir que a desonra atingisse o guerreiro ou aqueles a quem ele servia. Era a reiteração suprema dos valores pelos quais se vivia. A lealdade encontrava sua validação no sacrifício final, a honra era purificada no ato extremo, a coragem se manifestava no enfrentamento direto da própria mortalidade. O seppuku, na ótica do Bushido, delineada em nossa fonte, representava o ponto de convergência, onde todos os pilares se uniam em um ato final, terrível e profundamente honroso. A morte, portanto, era integrada ao caminho do guerreiro, não como um fracasso, mas como uma possível
necessária vitória final da honra e da disciplina que regiam suas vidas. Sob o manto férreo do shogunato Kamakura, qual era a pulsação da vida diária, a força motriz por trás dessa nova ordem militar? Não procurem em portos vibrantes ou em manufaturas complexas. A resposta jazia na terra, na vastidão dos campos cultivados por mãos dedicadas e resilientes. Sim, a economia daquela era, notável era, acima de tudo, predominantemente agrária. Uma dependência intrínseca da natureza, do ciclo das estações, da generosidade ou da fúria do clima. Era a própria fundação, sobre a qual toda a estrutura do poder militar e social se erguia. E no coração dessa paisagem rural reinava absoluto um único cereal, o arroz. O arroz, mais que simples alimento, era a própria essência da prosperidade, a unidade de valor. O símbolo tangível da riqueza e do sustento era a cultura principal, o ouro verde que brotava do solo fértil, moldando não apenas a dieta, mas toda a estrutura econômica da nação. A importância do arroz não pode ser subestimada naquele tempo. Era o cerne da existência, a base da subsistência para a vasta maioria da população. Uma sociedade cujo ritmo era ditado pela semeadura, pelo crescimento e pela colheita do Aras Sagredo. Compreender o poder de Kamakura é compreender o arroz, pois o sistema tributário, o mecanismo que sustentava o exército, a administração e a própria corte do shogun, tinha o arroz como seu alicerce inabalável. Os eram fundamentalmente baseados na produção de arroz. Era o fluxo desse cereal das províncias para o centro do poder que permitia ao shogunato financiar suas operações, recompensar seus vassalos e manter o controle. Era uma cadeia de dependência vital. O poder militar dependia da produção agrária, que por sua vez dependia da labor do camponês e da benevolência da natureza. Esta era uma economia simples em sua base, mas poderosa e determinante em suas implicações, uma sociedade cuja força e estabilidade dependiam diretamente da colheita anual do arroz. O sucesso de uma campanha militar, a capacidade de construir e manter a ordem, tudo isso estava intrinsecamente ligado à produtividade dos campos de arroz. Era a realidade inegável do Japão sob o domínio Kamakura, uma era onde a terra e seu fruto definiram o poder, a riqueza e a sobrevivência. Uma fundação agrária sólida para um governo de guerreiros recém-ascendido. A própria estrutura desta terra, seu poder e sustento, foram tecidos a partir do solo. Uma era onde a vasta maioria das almas estava ligada aos campos, cultivando. A colheita que alimentava a nação e impulsionava seus governantes. A economia, nua e enraizada, era esmagadoramente agrária. O ritmo da vida, ditado pelas estações, pelo plantio, crescimento e colheita de um único e primordial grão. O arroz, mais do que mero sustento, o arroz era a seiva do sistema feudal. Não era simplesmente comida na mesa do camponês ou no banquete do senhor. Não, este grão sagrado era a própria medida da riqueza, a base do poder e o fundamento inegável sobre o qual todo o sistema tributário foi construído. O shogun, os daimyos, os próprios samurais, sua autoridade, sua capacidade de manter guerreiros, de erguer suas fortalezas e afirmar controle. Tudo isso provinha da generosidade da terra, especificamente do arroz que ela produzia. Eles eram as artérias vitais que transportavam a riqueza para cima através da hierarquia. Coletados não em moeda escassa, mas esmagadoramente em sacos de grãos, cotas estabelecidas sobre aldeias, sobre famílias individuais, baseadas na produção de seus arrozais. Imaginem o peso desse fardo, uma porção significativa da colheita, o fruto do trabalho árduo destinado aos celeiros do Senhor. Este era o preço da proteção, o custo da existência sob o domínio do shogun, oficiais, como os Jichi Espalaramsei, pelos domínios. Uma função crítica envolvia supervisionar os campos e coletar rigorosamente estes vitais impostos em arroz. Sua presença um lembrete constante da reivindicação do Senhor sobre o rendimento da terra. Uma boa colheita significava relativa estabilidade, celeiros cheios para a classe dominante, talvez até o suficiente para os camponeses. Uma colheita ruim, atingida pela seca ou praga, isso podia significar desastre, fome para o povo, receita reduzida
surpresa para os senhores, potencialmente levando à inquietação. Toda a estrutura de poder estava intimamente ligada à vulnerabilidade dos arrozais e à dureza de sua extração através da tributação. A prosperidade, a própria sobrevivência de um domínio, repousava sobre este único e vital grão. De além-mar, uma ameaça colossal se materializou. Sob a liderança do poderoso Kublai Khan, vastas armadas foram reunidas, com os olhos fixos, na terra do sol nascente, em 1274 e novamente em 1281. Frotas imponentes sulcaram as águas em direção ao Japão, carregando consigo o peso avassalador do Império Mongol. Era um poderio militar sem precedentes, uma força esmagadora que desafiava a própria existência da nação insular. Como poderia o Japão, com suas defesas e estrutura, resistir a tamanha maré invasora? Contudo, a resistência foi feroz, inabalável. A classe guerreira, o coração pulsante do shogunato, os samurais, ergueram-se em defesa de sua terra, com uma determinação forjada em honra e lealdade. Sua defesa foi custosa, brutal, um testemunho sangrento do espírito indomável do guerreiro que vivia sob o código do Bushido. Eles enfrentaram os invasores nas praias, em confrontos desesperados, lutando por cada palmo de solo sagrado contra a Avalanche Mongol. Seria a bravura humana suficiente para deter a força de um império. Mas então, algo verdadeiramente notável interveio. Um evento que entraria para a história como um sinal inequívoco de proteção divina. Por duas vezes, quando a vitória mongol parecia iminente, o próprio céu pareceu manifestar sua fúria. Poderosas tempestades, mais tarde reverenciadas como kamikaze, os ventos divinos abataram-se sobre as frotas invasoras com uma violência. Os navios foram destroçados, dispersos, engolidos pelas águas revoltas, reduzindo a grandiosa invasão a destroços flutuantes e corpos afogados. Foi uma destruição tão completa e oportuna que consolidou a crença na proteção divina do Japão. Essa vitória, embora marcada pela providência, foi amargamente cara. A defesa nacional esgotou os recursos e a força do shogunato Kamakura até seu âmago. Os guerreiros que lutaram com tamanha bravura, que arriscaram suas vidas pela nação, esperavam recompensas condizentes com seu sacrifício, terras, prestígio pelo serviço inestimável que prestaram. Mas o shogunato, enfraquecido pelo custo da guerra contra um inimigo que não ofereceu territórios a serem conquistados em retribuição, viu-se incapaz de cumprir plenamente essas promessas vitais. Como recompensar adequadamente os salvadores do reino? Essa incapacidade de satisfazer seus vassalos leais plantou sementes de ressentimento e descontentamento por todo o país. A unidade que havia sido forjada diante da ameaça mongol começou a se desintegrar lentamente. A autoridade do shogunato, outrora robusta, foi gradual e inexoravelmente minada pelos custos persistentes do conflito e pela insatisfação crescente de seus próprios guerreiros. O evento que salvou o Japão da conquista estrangeira paradoxalmente se tornou um fator significativo na desestabilização progressiva e no eventual declínio do domínio Kamakura. Um triunfo que, ao final, abriu caminho para tempos de incerteza e mudança. O Japão enfrentou uma ameaça monumental vinda do leste. A vastidão do Império Mongol, sob o poder avassalador de Kublai Khan, lançou suas frotas gigantescas contra as costas nipônicas em duas ocasiões terríveis. A primeira investida, em 1274, trouxe hordas incontáveis de guerreiros estrangeiros determinados a subjugar as ilhas. Mas encontraram uma resistência feroz e indomável. Os samurais, o coração pulsante do shogunato Kamakura, ergueram seus katanas com uma coragem que desafiava a morte. Lutaram nas praias e nos campos costeiros com uma determinação que beirava o desespero, defendendo sua terra natal, palmo a palmo. Sua disciplina e lealdade inquebrantável foram a primeira muralha contra um invasor implacável. Cada golpe, cada vida sacrificada era um testemunho do Bushido, o caminho do guerreiro. Apesar do número esmagador do inimigo e de suas táticas brutais, os defensores japoneses não cederam. Manter a linha, proteger o solo sagrado. Essa
essa era sua única verdade. E então o céu respondeu de uma forma que só pode ser descrita como... Em ambas as invasões, a fúria da natureza se manifestou com uma força cataclísmica. Duas tempestades divinas, os lendários kamikaze, varreram as frotas mongóis dos mares. Ventos uivantes e ondas gigantescas despedaçaram os navios, afogando milhares de invasores e destruindo completamente a ameaça. Essa intervenção celestial, vista como a proteção dos deuses shintoístas e budistas, salvou o Japão da conquista e reforçou a crença profunda de sua proteção divina. A vitória, embora gloriosa em seu resultado final, veio com um custo humano e financeiro terrível. O shogunato gastou vastas fortunas e recursos na defesa. A necessidade de recompensar os vassalos que lutaram bravamente tornou-se um fardo insuportável, pois não havia novas terras ou riquezas para distribuir entre eles, diferentemente de conquistas em outras guerras. Essa dificuldade em honrar e recompensar adequadamente aqueles que derramaram seu sangue pela nação plantou as sementes da descontentamento e enfraqueceu gradualmente a autoridade do shogunato Kamakura. Um preço alto pago por uma salvação que parecia vir diretamente do céu. A resiliência dos samurais e a intervenção divina forjaram uma lenda que ecoa pelos séculos, mas também deixaram cicatrizes profundas na estrutura de poder do Japão feudal. Um dos eventos mais notáveis ecoava através da história do período. Kamakura, as invasões mongóis de 1274 e 1281, lideradas pelo temível Kublai Khan, apresentavam um poderio avassalador vindo do continente. O Japão enfrentava uma ameaça existencial, um desafio à sua soberania e à ordem do shogunato. A vastidão das frotas mongóis cobria o horizonte marítimo, prenunciando destruição. Mas a nação insular não cederia perante tal adversidade. Resposta japonesa foi forjada no aço e na honra dos guerreiros. Os samurais, a espinha dorsal do shogunato, protagonizaram uma defesa ferrenha, um muro humano de coragem contra a maré invasora. Eles lutaram com bravura desesperada nas praias e fortificações, cada guerreiro determinado a dar sua vida. A resistência samurai era feroz, implacável, um testemunho do espírito indomável do caminho do guerreiro. Mesmo a defesa mais valente poderia ser superada pela enormidade da força mongol. E foi então que o inimaginável aconteceu, algo que transcendeu a estratégia militar e a bravura humana. Crucialmente, o destino interveio na forma de duas tempestades catastróficas. Essas tempestades, mais tarde reverenciadas como kamikaze, os ventos divinos irromperam sobre o mar com fúria incontrolável. Não eram meros ventos, mas manifestações de uma força superior, divinamente enviada para proteger a terra do sol nascente. A violência dessas tempestades foi absoluta. Elas esmagaram e dispersaram as enormes frotas invasoras com força brutal, destroçando navios, afogando soldados e aniquilando a ameaça que flutuava nas águas. A magnitude da destruição foi estarrecedora, um golpe esmagador que pôs fim às ambições expansionistas de Kublai Khan contra o Japão. Os ventos divinos haviam cumprido seu propósito, salvando a nação de uma conquista certa através de um milagre meteorológico. Essa vitória, embora inquestionável, foi profundamente desgastante para o Japão. A defesa exigiu um preço alto em vidas e recursos. A crença na proteção divina do Japão foi enormemente reforçada por esses eventos sobrenaturais, cimentando a ideia de uma terra sagrada, intocável pela conquista estrangeira. A ameaça externa temporariamente uniu os clãs, superando rivalidades internas diante do perigo. No entanto, as consequências financeiras da guerra foram severas. O shogunato enfrentou enormes dificuldades para recompensar adequadamente seus vassalos que haviam lutado e sofrido. A falta de recursos e a complexidade em distribuir benefícios geraram insatisfação entre aqueles que arriscaram tudo. Essa incapacidade de recompensar os serviços leais, combinada com os altos custos sustentados, plantou as sementes da desestabilização gradual do shogunato Kamakura. A vitória divina teve um custo terreno significativo, erodendo lentamente as bases de poder que a defesa heróica e as tempestades haviam ajudado a preservar temporariamente. Após as frotas invasoras sucumbirem aos ventos divinos, a vitória do Japão fora completa. Uma resistência ferrenha dos samurais, combinada com a fúria da natureza, afastou a ameaça avassaladora dos mongóis.
de Kublai Khan. Contudo, esta vitória, por mais gloriosa que parecesse, fora profundamente esgotante. O preço pago para defender as ilhas foi imenso. Anos de preparativos, a mobilização de guerreiros de todos os cantos, os embates brutais nas costas e a constante vigília exigiram um sacrifício colossal de recursos e vidas. O shogunato, na sua liderança desta defesa, enfrentou um dilema terrível após a fumaça da batalha assentar. Como recompensar adequadamente os incontáveis vassalos, os bravos samurais e os clãs que arriscaram tudo pela nação? As saqueadas não eram do inimigo. Os recursos consumidos na defesa não podiam ser facilmente repostos ou distribuídos como espólios de guerra. A dificuldade em honrar as promessas de recompensa, em retribuir o serviço e o sacrifício com algo tangível, gerou ressentimento profundo entre aqueles que lutaram e sobreviveram. A incapacidade de satisfazer as expectativas dos vassalos leais, de demonstrar gratidão e justiça material após tamanho esforço coletivo, semeou a discórdia. Esta falha fundamental na administração do pós-guerra, este nó na redistribuição do prêmio da vitória menos, ou a falta dele menos, corroeu a confiança na autoridade central do shogunato. A desestabilização não veio de um inimigo externo ou de uma revolta em massa instantânea, mas sim de uma rachadura interna da insatisfação crescente entre aqueles que formavam a própria espinha dorsal do poder militar do shogunato. A vitória, ao invés de fortalecer incondicionalmente o shogunato, paradoxalmente, plantou as sementes da sua gradual fraqueza. Uma vitória alcançada a custo tão alto que a recompensa parecia impossível de ser distribuída, gerando um lento e doloroso declínio de lealdade e respeito pela liderança que não conseguia honrar o sacrifício dos seus guerreiros. Foi a vitória que se tornou um fardo pesado demais para o shogunato carregar sem sofrer suas próprias feridas internas e incuráveis. Após as ferozes investidas mongóis, repelidas pela coragem samurai e pelos ventos divinos, conhecidos como kamikaze, o Japão respirou aliviado, mas a vitória não veio sem um preço altíssimo. A defesa da nação, embora bem-sucedida, foi esgotante, drenando recursos, energias de todos os envolvidos. A bravura dos samurais, sua resistência inabalável contra o inimigo avassalador, foi lendária. Eles lutaram não pela conquista de novas terras, mas pela preservação das que já possuíam, pela defesa de seu lar e de sua honra. E a natureza dessa guerra defensiva apresentou um dilema cruel para o shogunato Kamakura. Em guerras de conquista, a recompensa para os vassalos vitoriosos vinha na forma de terras Riken adquiridas e riquezas capturadas. Mas nesta luta pela sobrevivência, não havia províncias inimigas para saquear ou distribuir. O shogunato encontrou-se numa posição impossível. Como recompensar adequadamente a lealdade e o sacrifício de incontáveis guerreiros que arriscaram suas vidas? Alguns perdendo tudo, defendendo a terra que já era deles. A incapacidade de conceder recompensas materiais, substanciais, terras, títulos ou riqueza menos, gerou um profundo e perigoso ressentimento entre muitos vassalos. Que seus esforços não estavam sendo devidamente valorizados, que a promessa implícita de reconhecimento e avanço para aqueles que serviam lealmente ao shogunato estava sendo quebrada. Essa insatisfação crescente começou a corroer a base de confiança e lealdade que sustentava o poder central. Cada daimyo ou samurai de menor escalão que se sentia preterido representava uma fissura na estrutura feudal. A unidade que as invasões mongóis forçaram começou a se desfazer sob o peso da desilusão interna. A autoridade do shogunato Kamakura, desgastada pela imensa despesa militar e pela amargura de seus próprios guerreiros, começou a declinar gradualmente. Não foi um colapso repentino, mas uma lenta erosão da deferência e do respeito, alimentada pela sensação de justiça negada. O palco estava sendo montado para tempos de maior instabilidade. A semente da desintegração plantada na vitória que deveria ter fortalecido o regime. A solidez do shogunato Kamakura estava se desfazendo, não por derrota, mas pelas consequências inesperadas de sua própria custosa resistência. A lealdade
lealdade tinha um preço, e o shogunato descobriu que não podia mais pagá-lo, pelo menos não de uma forma que satisfizesse seus defensores. O Japão, sob a égide do shogunato Kamakura, forjou sua força sobre os ombros dos samurais e um sistema de controle militar que parecia inabalável. Mas mesmo os alicerces mais firmes podem ruir sob o peso implacável da história. As invasões mongóis, repelidas por espadas e ventos divinos, deixaram cicatrizes profundas. A vitória foi gloriosa, sim, um testemunho da ferrenha defesa samurai e da crença na proteção dos Komi. Mas foi também exaustiva, drenando os recursos do shogunato e, crucialmente, deixando a classe guerreira sedenta por recompensas que nunca vieram completamente. Como um corpo que sangra lentamente, o shogunato começou a perder vitalidade. A incapacidade de honrar seus vassalos, a base de seu poder, semeou a discórdia, onde antes havia lealdade inquebrantável. A desestabilização tornou-se gradual, insidiosa, minando a autoridade central de Kamakura de dentro para fora. O tecido social e político começou a esgarçar-se. O respeito pelo shogunato, diminuindo à medida que a insatisfação crescia entre aqueles que haviam arriscado suas vidas para defender a nação. E assim, após mais de um século de domínio, a estrutura que Minamoto no Yoritomo erguera em 1192 começou a vacilar perigosamente. Um trono construído sobre a força militar, mas enfraquecido por suas próprias consequências, aguardava seu destino. Em 1333, o inevitável aconteceu. A queda. O shogunato Kamakura foi derrubado, pondo fim a uma era de controle centralizado baseado em Kamakura. Por um instante efêmero, a esperança de um retorno ao poder imperial pleno reacendeu sob o imperador Go-Daigo. Foi uma tentativa audaciosa, um vislumbre de um Japão governado não por generais, mas diretamente pelo trono celestial. Mas esse breve interlúdio de restauração imperial estava fadado ao fracasso. A força militar que havia moldado o Japão feudal por séculos não desaparecera simplesmente com a queda de Kamakura, e um novo protagonista emergiu das cinzas. Ashikaga Takauji, um guerreiro de astúcia e ambição, frustrou rapidamente a tentativa de Go-Daigo de reclamar o poder. Ele não buscava restaurar a glória imperial, mas sim forjar seu próprio caminho no xadrez do poder feudal. Assim, ruína de Kamakura e do fracasso da restauração imperial, nascia a semente de uma nova ordem, ou talvez, de uma nova era de instabilidade que estava por vir. A queda de 1333 não foi apenas o fim de um shogunato, mas o prelúdio para um Japão ainda mais fragmentado e convulsionado. O shogunato Kamakura ruiu no ano de 1333, desmoronando sob o peso de suas próprias dificuldades e a instabilidade crescente. Isso abriu uma janela, uma efêmera esperança de um retorno aos tempos de outrora, uma restauração imperial direta sob o comando do imperador Go-Daigo. Contudo, essa tentativa de concentrar o poder de volta nas mãos da corte imperial em Kyoto provou ser breve e amargamente frustrada. O ambicioso Ashikaga Takauji, ele próprio um líder militar proeminente, não permitiria tal retorno ao passado. Ele desafiou a autoridade imperial restaurada, marchando contra Kyoto e efetivamente pondo fim a essa breve chama de esperança centralizadora. Em vez de uma restauração imperial, Takauji estabeleceu um novo regime guerreiro. O shogunato Ashikaga, conhecido também como shogunato Muromachi, tomou forma no ano de 1336, com sua sede em Kyoto. Mas a natureza deste novo shogunato era diferente, inerentemente mais fraca em sua autoridade central, especialmente quando comparado ao sólido domínio Kamakura que o precedeu. Essa fragilidade inerente abriu as portas para uma crescente autonomia dos daimyos, os grandes senhores feudais espalhados pelas províncias. Eles começaram a consolidar seu próprio poder, a governar suas terras com cada vez menos interferência direta do shogun em Kyoto. Curiosamente, ou talvez paradoxalmente, este período de poder central enfraquecido coincidiu com um notável florescimento cultural. O Zen budismo exerceu uma profunda influência, especialmente sobre a classe samurai, moldando estéticas e práticas. Surgiram e se desenvolveram a cerimônia do chá, a arte do arranjo floral, conhecida como ikebana, o austero e profundo teatro, no, e a construção de jardins contemplativos e templos magníficos, como o reluzente Kinkakuji.
Ryuji e o mais sutil Genkakuji. A própria arquitetura militar evoluiu neste tempo. Castelos fortificados começaram a ser construídos e adaptados, refletindo a crescente necessidade de defesa em um cenário onde a lealdade era volátil e o conflito regional sempre iminente. Mas toda essa autonomia e a fraqueza central dos Ashikaga plantaram as sementes do caos. A fragilidade do shogunato culminaria em um conflito devastador, a Guerra Vinen, irrompendo em 1467. Mergulhou o coração do Japão em uma luta fratricida que se estendeu por uma década, deixando a capital, Kyoto, em ruínas. Este conflito marcou o fim efetivo da pouca autoridade restante do shogun Ashikaga. A devastação da guerra, Nin abriu oficialmente as portas para a era dos estados combatentes, o período Sengoku. Um século de anarquia se seguiu, onde os daimyos lutavam implacavelmente por controle, formando e rompendo alianças em uma dança incessante de guerra e intriga. A efêmera esperança de Godego de restaurar o poder imperial direto deu lugar a um dos períodos mais tumultuados e fragmentados da história japonesa, um tempo onde a força militar era a única linguagem universal. Com a queda do shogunato Kamakura em 1333, um vácuo de poder momentâneo surgiu no Japão. O controle militar centralizado que havia governado por mais de um século desmoronou. Isso abriu uma fresta para a antiga autoridade imperial. O imperador Godego vislumbrou a chance de restaurar o poder direto da corte em Kyoto, numa tentativa de retornar aos tempos pré-militares. Seria possível reverter séculos de domínio samurai e trazer a autoridade de volta para as mãos do imperador e da nobreza. A esperança de uma restauração imperial floresceu brevemente. Contudo, essa tentativa de retorno ao governo imperial, conhecida como Restauração Keimu, encontrou um obstáculo formidável: a classe guerreira, os samurais, cuja proeminência e poder haviam sido forjados e consolidados sob o shogunato, não cederia seu lugar facilmente. Do meio desses guerreiros emergiu Ashikaga, um general poderoso e astuto que inicialmente até apoiou a causa imperial, mas que rapidamente percebeu ou decidiu que o futuro do Japão ainda residia na liderança militar. Sua frustração com a restauração de Godego cresceu, talvez vendo nela uma ameaça ao status dos samurais, ou talvez impulsionado pela própria ambição de poder. Ele se voltou contra o imperador, reunindo consigo outros clãs e guerreiros insatisfeitos ou leais à ideia de um governo samurai. O confronto foi inevitável e a força militar sob a liderança de Takauji prevaleceu sobre as forças imperiais. A restauração foi efetivamente frustrada e esmagada. Ashikaga Takauji, vitorioso, não restaurou o shogunato Kamakura em sua forma original, mas sim estabeleceu um novo. Em 1336, nasceu o shogunato Ashikaga, também conhecido como shogunato Muromachi. Ele escolheu a imperial Kyoto como sua capital, um ato de simbolismo e proximidade com a corte, mas agora com o poder militar claramente no comando da nação. Este novo shogunato governaria por um longo período, estendendo-se até 1573. No entanto, desde seu início, o shogunato Ashikaga possuía uma característica fundamental que o distinguia de seu predecessor. Sua autoridade central era notavelmente mais fraca. Por que essa fragilidade inerente? Sariya, devido à forma como Takauji ascendeu, através de alianças e conflitos que deixaram cicatrizes e rivalidades. Ou talvez a simples dificuldade de impor um controle férreo sobre um país vasto após tamanha turbulência. Essa menor capacidade de controle central teria implicações profundas e duradouras. A autoridade mais fraca do shogunato Ashikaga permitiu que os grandes senhores feudais regionais, os daimyos, ganhassem cada vez mais autonomia e poder. Sua influência cresceu exponencialmente, desafiando a autoridade do shogun e plantando as sementes para um futuro de fragmentação e guerra civil. A ascensão
de Yoshikaga Takauji e o estabelecimento de seu shogunato em Kyoto marcaram, assim, uma transição crucial, uma nova forma de governo militar, menos unificada e mais suscetível às pressões das potências regionais, abrindo caminho para tempos ainda mais turbulentos à frente. A queda de Kamakura foi rápida, uma restauração tentada, mas passageira. O breve retorno do imperador Godego ao governo direto foi logo desafiado, então esmagado. Yoshikaga Takauji ascendeu das cinzas da velha ordem, tomando o destino em suas mãos. No ano de 1336, ele proclamou uma nova era, estabelecendo o shogunato Ashikaga, frequentemente conhecido como o período Muromachi, com sua sede de poder agora em Kyoto, a capital do imperador, agora a capital do governante militar, mais uma vez. Este novo shogunato carregava um defeito fundamental, uma semente de sua própria ruína, inevitável, ao contrário do domínio firme do regime de Kamakura. A autoridade exercida pelos shoguns Ashikaga provou ser significativamente mais fraca. O poder, mais uma vez, começou a escapar do centro, fragmentando-se por toda a terra. Essa fragilidade inerente permitiu aos grandes senhores regionais, os formidáveis daimyos, afirmar uma autonomia cada vez maior. Seus domínios tornaram-se reinos virtuais, suas bases de poder se solidificando enquanto a influência do shogun diminuía. Apesar dessa fragmentação política, a era Muromachi tornou-se um cadinho de refinamento cultural, fortemente influenciada pelos princípios do Zen budismo, uma filosofia profundamente abraçada pela classe guerreira. Novas formas de arte e práticas floresceram. O ritual sereno da cerimônia do chá, a beleza intrincada dos arranjos florais ikebana, o drama profundo do teatro no e a criação de jardins deslumbrantes e templos icônicos como o pavilhão dourado Kinkakuji e o pavilhão prateado Jinkakuji marcaram este período. Até a arquitetura dos castelos evoluiu, transformando-se em fortalezas mais sofisticadas para atender às crescentes necessidades defensivas dos senhores em conflito. Mas sob este verniz cultural, a fraqueza política persistia. Ei dos shoguns Ashikaga, de manter um controle firme sobre as rédeas do poder, criou um terreno fértil para a dissidência e o conflito. A crescente força e independência dos daimyos, juntamente com o controle decrescente do governo central, semearam as sementes do caos. Essa fragilidade inerente acabaria por explodir, mergulhando o Japão em seu período mais sombrio de guerra civil. O palco estava sendo montado para a tempestade que se aproximava, com a autoridade Ashikaga agora estabelecida na capital imperial. Uma mudança sutil, porém profunda, começou a remodelar a paisagem política do Japão feudal. A sede do poder transferida de Kamakura para Kyoto carregava consigo uma autoridade central, significativamente mais frágil, uma sombra pálida comparada ao punho de ferro do primeiro shogunato. E nesse vácuo de poder Koema-Sendu foram os grandes senhores feudais, os daimyos regionais, que encontraram um terreno fértil para expandir sua influência e consolidar seu domínio. Ao contrário da era Kamakura, onde o shogunato exercia um controle militar e administrativo mais rigoroso através dos Shugo e Jite, os Ashikaga lutavam para manter uma aderência firme sobre as províncias distantes. Essa fragilidade central permitiu que os daimyos começassem a operar com uma autonomia crescente, agindo cada vez mais como governantes independentes dentro de seus próprios domínios. Imagine esses senhores, mestres de suas terras, comandantes de exércitos locais, tecendo redes de lealdade com seus próprios vassalos samurai, muitos dos quais juravam fidelidade primária ao seu daimyo e não ao distante shogun em Kyoto. Eles coletavam impostos, administravam a justiça e construíam suas próprias bases de poder, muitas vezes à custa da autoridade shogunal. Seu controle sobre a terra e os recursos se solidificava, tornando-os figuras cada vez mais poderosas e indispensáveis em suas respectivas regiões. Essa descentralização efetiva do poder não foi um processo pacífico ou ordenado. Pelo contrário, a crescente autonomia dos daimyos
frequentemente levava a rivalidades, disputas territoriais e conflitos localizados, já preparando o terreno para a era turbulenta que se seguiria. O shogunato Ashikaga podia estar nominalmente no comando, mas o poder real estava se deslocando gradualmente para as mãos desses senhores regionais. Eles eram os novos pilares, ou talvez os novos rivais, em um Japão cujo centro de gravidade político estava em constante movimento. Essa ascensão dos daimyos, impulsionada pela fraqueza shogunal, reconfiguraria fundamentalmente o mapa do poder japonês, plantando as sementes para décadas, talvez séculos, de conflito e transformação. Sob o shogunato, Ashikaga desdobrou-se. Uma era de notável florescimento cultural. No coração desse tempo, conhecido como período Muromachi, a arte e a filosofia encontraram um terreno fértil para crescer e se expressar de maneiras profundas e duradouras. Não se tratava apenas de um refinamento estético, mas de uma transformação que tocou a própria essência da sociedade japonesa da época. E qual força impulsionou tamanha efervescência criativa e espiritual? Foi a poderosa e penetrante influência do Zen Budismo. Essa escola de pensamento, com sua ênfase na meditação, na disciplina da mente e na busca pela iluminação através da introspecção e da simplicidade, encontrou um ressoar particularmente forte junto à classe dominante e guerreira, os samurais. O Zen oferecia um caminho para encontrar a calma e a clareza em meio à constante incerteza e ao perigo da vida militar, tornando-se imensamente popular e moldando profundamente sua visão de mundo e, consequentemente, a cultura que florescia. A.O. Silverdoor. Dessa intersecção entre a disciplina guerreira e a serenidade zen, brotaram manifestações culturais de beleza e significados singulares. A cerimônia do chá, o chá-no-yu, deixou de ser uma simples forma de consumir a bebida. Elevou-se a um ritual complexo e altamente estilizado, uma prática meditativa em si mesma, onde cada movimento, cada utensílio, cada aspecto do ambiente era cuidadosamente orquestrado para induzir um estado de quietude e apreciação, um refúgio de paz e ordem em um mundo caótico. Igualmente, a arte de arranjar flores, o ikebana, transcendeu a mera decoração. Tornou-se uma forma de expressão artística e espiritual, buscando capturar a harmonia com a natureza, a beleza impermanente e a relação entre o cosmos, o homem e a terra. Uma disciplina que exigia concentração, paciência e um olhar atento aos detalhes, qualidades essenciais tanto para o guerreiro quanto para o buscador zen. O teatro não emergiu como uma forma dramática solene e austera, com seus movimentos estilizados, música minimalista e o uso expressivo de máscaras. Contava histórias de lendas, mitos e emoções humanas profundas, muitas vezes explorando temas ligados ao mundo espiritual e à busca pela redenção, ressoando com a introspecção e a contemplação promovidas pelo zen. A arquitetura e o paisagismo floresceram em sincronia com esses ideais. Jardins, especialmente os jardins secos de pedra zen, foram criados como espaços para meditação e contemplação, convidando a reflexão sobre a natureza e o vazio. Magníficos como o Kinkokuji, o deslumbrante pavilhão dourado, e o Jinkakuji, o sereno pavilhão prateado, foram erguidos como expressões da beleza e da serenidade buscadas, locais de culto e ao mesmo tempo obras de arte que convidavam à admiração e à introspecção. Enquanto a alma se elevava na busca pela beleza e serenidade, a realidade prática da era Ashikaga impunha outras exigências. A arquitetura de castelos também evoluiu dramaticamente neste período. De estruturas mais simples, adaptaram-se e fortificaram-se, tornando-se cidadelas imponentes e complexas. Uma resposta pragmática e vital às crescentes e implacáveis necessidades defensivas ditadas pelos tempos turbulentos de constante conflito que se anunciavam. Enquanto a autoridade central do shogunato Ashikaga mostrava-se mais frágil em comparação com a era Kamakura, uma nova e vibrante tapeçaria cultural começava a ser tecida no coração do Japão. Foi sob os Ashikaga, no período Muromachi, que testemunhamos um florescimento artístico e espiritual sem precedentes. Essa efervescência cultural foi profundamente marcada por uma influência poderosa, o Zen Budismo. O Zen encontrou só fértil entre a classe guerreira, os samurais, que
que buscavam disciplina, meditação e uma compreensão mais profunda da existência, elementos essenciais para a vida no campo de batalha e além. Essa conexão entre o espírito guerreiro e a serenidade zen permeou diversas manifestações culturais que se tornariam símbolos duradouros da estética japonesa. Pensemos na cerimônia do chá, o Shanoyu, uma prática que transcendeu o simples ato de beber. Tornou-se um ritual meticuloso, focado na atenção plena, na simplicidade e na apreciação da beleza nas coisas comuns. Cada movimento, cada utensílio, cada detalhe do ambiente carregava um significado profundo, convidando à introspecção e à comunhão silenciosa. Não era apenas chá, era uma filosofia viva, praticada em ambientes cuidadosamente projetados para evocar paz e harmonia. E o Aikebana, a arte do arranjo floral. Não se tratava apenas de colocar flores em um vaso, era uma disciplina que buscava expressar a beleza do universo através de linhas, cores e formas vegetais. Representava a harmonia entre o céu, a terra e a humanidade, arranjada com reverência e precisão. O Ikebana refletia a sensibilidade japonesa para a natureza e sua impermanência. Outra lição ressoando com os ensinamentos Zen. O teatro no também emergiu neste período, uma forma de arte dramática, altamente estilizada, que mesclava música, dança e poesia. Com seus movimentos lentos e máscaras expressivas, o No transportava o público para o mundo das lendas, dos espíritos e das emoções humanas profundas, muitas vezes com temas baseados em contos budistas e folclore japonês. Jardins contemplativos e templos magníficos foram construídos, como o icônico Kinkokuji, o pavilhão dourado, e o Jinkakuji, o pavilhão prateado. Esses espaços não eram apenas construções, mas obras de arte vivas, projetadas para inspirar meditação e apreço pela beleza natural e arquitetônica. Suas paisagens cuidadosamente arranjadas, muitas vezes com influência zen, convidavam à reflexão e à busca pela iluminação. Até a arquitetura de castelos evoluiu neste tempo, adaptando-se às crescentes necessidades defensivas da era Ki. Esses desenvolvimentos culturais, nascidos sob o shogunato Ashikaga, deixaram uma marca indelével na alma do Japão, enriquecendo sua estética e espiritualidade de maneiras que ressoam até hoje. O período Muromachi, sob o shogunato Ashikaga, embora politicamente frágil, testemunhou um florescimento cultural extraordinário, uma era onde a arte encontrou solo fértil para desabrochar, profundamente influenciada pela quietude e introspecção do Zen budismo. Esta filosofia, que se tornou popular entre a própria classe guerreira, permeou a estética e as práticas culturais da época. Desenvolvimentos notáveis moldaram a identidade artística japonesa. A cerimônia do chá, conhecida como Shanoyu, elevou um simples ato a uma forma de arte ritualística e contemplativa, um refúgio de paz em tempos incertos. O arranjo floral, ou ikebana, transformou a disposição de flores e galhos em expressões simbólicas da natureza e do universo, buscando harmonia e equilíbrio. E o teatro no emergiu, uma forma dramática e estilizada que combinava música, dança e poesia, explorando temas espirituais e históricos com máscaras e figurinos elaborados, um espetáculo de beleza austera e significado profundo. Não esquecer a arquitetura e a jardinagem, que atingiram novos patamares de refinamento. Belos jardins zen foram criados, espaços de meditação e contemplação que imitavam paisagens naturais de forma minimalista e abstrata. Templos magníficos e pavilhões foram erguidos, testemunhos da busca por beleza e serenidade. O Kinkakuji, o deslumbrante pavilhão dourado, e o Jinkakuji, o sutil pavilhão prateado, tornaram-se ícones dessa era, refletindo diferentes aspectos da estética Muromachi, um brilho opulento e uma beleza austera e inacabada, respectivamente. Até mesmo a arquitetura de castelos começou a se adaptar, evoluindo para atender às crescentes e desesperadas necessidades defensivas de um Japão cada vez mais instável. Este período de beleza cultural coexistiu com uma autoridade central vacilante na era de Muromachi, enquanto a cultura florescia sob a influência zen. Uma mudança sutil, mas vital, começava a tomar forma no cenário físico da terra nipônica. A arquitetura de castelos fortificados,
pilares de poder e segurança em tempos de instabilidade, dava seus primeiros passos em uma jornada de adaptação, não por acaso, mas sim em resposta direta às crescentes necessidades defensivas que se manifestavam por toda parte. O shogunato Ashikaga, apesar de sua sede em Kyoto, carecia da solidez centralizada de seu predecessor em Kamakura. Essa fragilidade latente abriu as portas para uma descentralização perigosa, empoderando senhores regionais conhecidos como daimyos. Conforme a autoridade central se esbaía, a rivalidade entre esses poderosos clãs inflamava-se, transformando alianças em suspeitas e disputas por terras em conflitos abertos. Esse crescendo de tensão explodiu na devastadora Guerra Nin, um conflito que não poupou nem mesmo a capital imperial, reduzindo a magnífica Kyoto a um retrato de ruína e a guerra deixou cicatrizes profundas e lançou o Japão em um abismo de anarquia, um período sombrio que seria lembrado como a Era dos Estados Combatentes, o Sengoku. Nessa paisagem dilacerada pela guerra civil, a necessidade de defesa deixou de ser uma mera preocupação para se tornar uma urgência existencial para cada daimyo. O campo de batalha se expandiu para além dos encontros campais, englobando a própria estrutura de poder de cada senhor feudal. E no coração dessa luta, implacável pelo controle territorial, estavam os castelos. Eles não eram mais apenas residências fortificadas de períodos mais calmos, eram fortalezas, projetadas para resistir a cercos prolongados, para abrigar exércitos, para servir como centros de comando e controle, em uma terra onde a paz era um luxo esquecido. A frase é clara: os daimyos, em sua luta implacável, estavam constantemente construindo e destruindo castelos. Essa atividade frenética de construção e destruição reflete a crueldade e a volatilidade da época. Cada castelo erguido representava a ambição de um daimyo, sua reivindicação sobre a terra, seu ponto de defesa contra os rivais que espreitavam em cada direção. E cada castelo destruído era um testemunho da brutalidade da guerra, da queda de um senhor, da conquista de um território pelo inimigo vitorioso. A evolução da arquitetura, portanto, não foi um processo abstrato ou meramente estético. Foi uma resposta pragmática e desesperada a um ambiente de guerra constante. Cada muralha reforçada, cada fosso mais profundo, cada torre de menagem mais imponente era uma adaptação direta para enfrentar as táticas em constante mudança de um inimigo que poderia estar à sua porta a qualquer momento. Os castelos tornaram-se, assim, o símbolo e o centro da luta pela sobrevivência na Era Sengoku. Eles evoluíram porque a própria sobrevivência dependia disso. A autoridade central enfraquecera terrivelmente no Japão, uma rachadura profunda no coração do shogunato Ashikaga, que se tornava cada vez mais aparente. Esta fragilidade, essa erosão sutil do poder, não poderia durar para sempre, sem consequências cataclísmicas. E então, a culminação chegou. A culminação veio na forma de um vendaval de destruição, um conflito que duraria uma década inteira, a tristemente célebre Guerra Nin, desencadeada entre 1467 e 1477. Foi um conflito de proporções devastadoras, uma ferida aberta no tecido da nação. Esta guerra não poupou nada, e seu alvo mais proeminente foi a própria capital, a venerável Kyoto. Kyoto, o centro da cultura e do poder, foi transformada em ruínas lamentáveis pela fúria incontrolável dos exércitos em combate. Imagine as cenas: templos saqueados, palácios incendiados, as ruas, antes cheias de vida e arte, agora ecoando apenas o som de lâminas e gritos de guerra. A beleza transformou-se em cinzas, a ordem em caos. Kyoto, a joia do império do shogunato, prostrada e desfigurada pela guerra implacável. Mas a Guerra Nin foi mais do que apenas a ruína de uma cidade. Ela foi o gatilho, a porta de entrada para algo ainda mais sombrio e prolongado. Ela mergulhou o Japão em um século inteiro de anarquia e guerra civil. Um século, 100 anos de incerteza, de violência constante, de uma nação dilacerada por lutas internas. Este período ficou conhecido na história como
Japão, o período Sengoku, a temida era dos estados combatentes. O nome em si já carrega o peso da época. Não carrega estados combatentes, uns contra os outros, sem trégua, sem misericórdia. Nesta era de caos nascida da fragilidade Ashikaga e da ruína da guerra, Nin, quem ascendeu ao poder absoluto nas províncias, foram os daimyos, os grandes senhores feudais, agora completamente autônomos, senhores de seus próprios destinos e territórios. Els Lutvam ia sobre a terra e seus habitantes. Não havia um poder central forte para contê-los, para ditar regras ou impor a paz. A lei era a força, a diplomacia era a espada. Nesta luta brutal e sem fim, os daimyos formavam alianças efêmeras, pactos de conveniência que eram rompidos tão rapidamente quanto feitos, dependendo da mudança dos ventos da guerra. O aliado de hoje poderia ser o inimigo de amanhã, uma dança mortal de traição e oportunidade. E para sustentar suas ambições e proteger suas terras, eles se tornaram mestres na arte da fortificação. Construíam castelos imponentes, fortalezas, de pedra e madeira erguidas para resistir a cercos e ataques. E na mesma medida em que construíam suas fortalezas, destruíam as de seus rivais. Um ciclo vicioso de construção e demolição que marcava a paisagem da era Sengoku. Esta era, iniciada pela falência do poder Ashikaga e a devastação da guerra, Nin, foi um teste extremo para o Japão, um período onde a força e a astúcia eram as únicas garantias de sobrevivência. O país precisava de ordem, precisava de um unificador para emergir deste caos sangrento. Não precisava. A guerra, Nin, foi o prelúdio de um século de sangue, um testemunho do que acontece quando a autoridade central desmorona completamente. Após a devastação da guerra, Nin, o Japão, mergulhou num abismo de caos e conflito. A autoridade do shogunato Ashikaga esvaeceu como fumaça ao vento. A terra dos deuses e samurais tornou-se um tabuleiro de guerra sem fim, onde apenas força bruta ditava a lei. Assim nasceu o período Sengoku, a era dos estados combatentes. Por mais de um século, o arquipélago foi dilacerado pela ambição desenfreada dos daimyos, os grandes senhores feudais que governavam vastas províncias. Não havia paz, apenas uma luta implacável pela supremacia territorial. Kada, com seu exército de samurais leais, buscava expandir seu domínio, subjugando rivais e conquistando terras. A paisagem panteão-russa e do castelos, fortalezas imponentes símbolos do poder de seus senhores, eram construídos para a defesa, para resistir a cercos, mas muitos foram reduzidos a escombros pela fúria da guerra. Alianças eram formadas e desfeitas com a velocidade de um golpe de katana. Amigos de hoje podiam ser inimigos mortais amanhã, num ciclo vicioso de traição e batalha. Neste cenário de anarquia, uma novidade do exterior transformou para sempre a arte da guerra. Em 1543, mercadores portugueses desembarcaram no Japão, trazendo consigo os arcabuzes, as armas de fogo, o som ensurdecedor e o poder letal dessas armas mudaram as táticas de batalha de forma radical. O domínio da espada e do arco, venerado por séculos, confrontou-se com a era da pólvora. Os daimyos mais astutos rapidamente perceberam o potencial das armas de fogo, começaram a equipar seus exércitos com esses ferros de fogo, treinando a Shigaru, os soldados de infantaria, para manejá-los. As formações de batalha se adaptaram. Ataques massivos com fuzilaria podiam quebrar as cargas de cavalaria samurai. A escala dos conflitos aumentou. Exércitos maiores e mais organizados, com um contingente significativo de atiradores, ganharam vantagem. A introdução das armas de fogo não trouxe paz, mas sim intensificou a brutalidade da guerra, tornando a luta pela unificação uma tarefa ainda mais sangrenta e desafiadora. Quem emergiria vitorioso deste turbilhão de fogo e aço para moldar o futuro do Japão? A resposta ainda pairava no ar, manchado pela fumaça da pólvora e pelo sangue de milhares de guerreiros. E assim, a devastação da guerra nem não trouxe a paz, mas abriu as portas para um século de caos absoluto. O Japão foi engolido pelo período Sengoku, a implacável era dos estados combatentes. O poder central se desfez, deixando um vácuo que seria preenchido pela fúria e pela ambição dos daimyos. Estes não eram mais apenas senhores provinciais, mas governantes de facto, cada um
com seu próprio exército, cada um olhando para as terras vizinhas com olhos famintos. Sua luta pelo controle territorial era mais do que implacável. Era a própria essência da época. Um jogo brutal pela sobrevivência e supremacia. Não havia trégua, apenas a constante tensão da guerra iminente. Cada palmo de terra conquistado era defendido com a vida. Cada derrota podia significar a aniquilação. Neste cenário de conflito perpétuo, a paisagem era pontilhada por castelos, fortalezas erguidas com a esperança de resistir aos cercos, mas que muitas vezes se tornavam apenas ruínas fumegantes após uma batalha sangrenta. Era uma era de construção e destruição incessantes, um reflexo físico da instabilidade política que assolava a nação e a diplomacia. Ela existia, mas era tão volátil quanto a lealdade de um vassalo ambicioso. Alianças eram formadas com grande pompa, juramentos trocados, laços de sangue estabelecidos, mas bastava uma mudança nos ventos da guerra, uma oportunidade de ganho rápido, para que esses pactos fossem estilhaçados sem hesitação. O amigo de hoje se tornava o inimigo de amanhã em um piscar de olhos. Era uma dança mortal de traição e conveniência, onde a única regra era a lei do mais forte. E em meio a essa dança frenética, um novo som ecoou pelos vales e montanhas do Japão. Em 1543, o rugido dos arcabuzes portugueses, uma tecnologia importada que mudou para sempre a face da guerra. De repente, a armadura que protegia um samurai por séculos podia ser perfurada por um projétil de chumbo. Isso forçou uma revolução tática. Exércitos que pudessem treinar grandes números de ashigaru, soldados comuns com armas de fogo, e coordenar seus disparos em massa, ganhavam uma vantagem decisiva. A guerra se tornou mais sobre organização, logística e poder de fogo, não apenas sobre a habilidade individual na espada. A luta implacável dos daimyos agora era travada, não apenas com aço, mas também com pólvora, tornando-a ainda mais brutal e transformadora. Um século de guerra incessante, moldado pela ambição e pela pólvora. Após séculos de turbulência, estrutura rígida e a dança constante pelo poder, a era feudal japonesa finalmente encontrou seu fim formal. Mas seria um erro crasso pensar que sua influência se desvaneceu com os últimos shogun. Lanjizou, o Japão feudal, com seus samurais inflexíveis, senhores da guerra implacáveis, shoguns no comando de fato e uma sociedade intrincadamente estratificada. Não foi simplesmente um capítulo na história que se fechou. Ele deixou uma marca indelével, gravada a ferro na própria alma da nação. Pensemos no código de honra samurai, o Bushido. Mesmo após a abolição formal da classe guerreira, os ideais de lealdade inquestionável, disciplina férrea, honra acima de tudo e uma retidão moral, real ou aspiracional continuaram a ecoar pelas gerações. Esses valores não desapareceram, eles se transmorfosearam, encontrando novos caminhos na cultura, nos negócios, na vida cotidiana. A resiliência forjada nos tempos de guerra e instabilidade, a adaptabilidade demonstrada diante de invasões e mudanças radicais, tudo isso contribuiu para a identidade japonesa moderna. A própria estrutura social, embora alterada, deixou vestígios na importância da hierarquia e do respeito, mesmo em contextos contemporâneos. A dedicação ao grupo, a busca pela excelência, a capacidade de suportar adversidades com estoicismo. Quantos desses traços não podem ser em parte rastreados até as exigências e a mentalidade da era feudal? A arte, a filosofia, a estética, que floresceram sob diferentes shogunatos, do Zen budismo, a cerimônia do chá, continuam a ser pilares da identidade cultural japonesa, celebrados e preservados até hoje. O legado não é apenas a memória de castelos e batalhas gloriosas ou trágicas, é a fibra moral, os valores subjacentes, a forma como uma nação se vê e se comporta, moldada por séculos de um sistema que priorizava a ordem, a honra e a força interior. É uma lembrança de que mesmo os períodos mais difíceis e rigidamente estruturados podem deixar para trás um manancial de força e identidade cultural. A história, afinal, não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre como o que aconteceu continua a viver dentro de nós, influenciando o presente e o futuro, nos lembrando que as lições do passado são guias essenciais para a jornada à frente. Nunca subestime o poder do que veio antes.